Estão reunidas aqui algumas ideias básicas do pensamento de Althusser que vai ajudar você a entender por que esse filósofo foi particularmente importante para a análise do discurso. Althusser foi um filósofo francês que viveu até 1990, cujas contribuições se tornaram bastante significativas para entendermos como as relações sociais se articulam com a construção e os usos da linguagem. Duas noções podem ser consideradas fundamentais para o desenvolvimento da análise do discurso: a noção de ideologia e as relações de produção. Ao enfatizar as relações de produção que ocorrem entre os agentes da produção econômica, Althusser reforça que os meios de produção e a força de trabalho que os indivíduos fazem uso para sobreviver em sociedade têm um papel essencial na organização das classes sociais e, consequentemente, no modo como esse sistema social se organiza e influencia um ao outro. Ao analisar como as instituições sociais se organizam e como o Estado busca garantir sua prevalência sobre as outras, Althusser propõe dois conceitos muito importantes: o de aparelho repressivo de Estado e o de aparelho ideológico do Estado. Os aparelhos repressivos são governo, administração, exército, polícia, tribunais, prisões. E essas instituições, então, vão tentar garantir a prevalência do Estado sobre as outras. Por outro lado, os aparelhos ideológicos, como família, escola, justiça, mídias, igrejas, vão trabalhar no sentido de expandir as ideologias das classes dominantes sobre as classes dos trabalhadores. Essa relação entre aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos se torna central na teoria de Althusser e, particularmente para a análise do discurso, interessa analisar o funcionamento dos aparelhos ideológicos. Os aparelhos ideológicos do Estado funcionam de modo orquestrado para reproduzir as relações de produção, por meio da difusão da ideologia dominante entre os membros da sociedade. Então, mídia, família e igreja, por exemplo, vão garantir que a ideologia dominante seja ampliada e levada a um número maior de sujeitos, de maneira que eles passem a estar integrados e organizados de acordo com as práticas associadas a essa ideologia. Então, vamos ver que ideologia, nessa perspectiva, orienta a ação. Não é uma noção abstrata, mas sim uma noção que faz com que os sujeitos tenham ações de uma determinada maneira e não outra. E como é que a ideologia faz com que o sujeito, então, tenha uma ação específica alinhada a ela, realize práticas que são adequadas a ela? Como isso acontece? Bem, Althusser vai distinguir na sua teoria geral da ideologia aquela que é comum a todos e aquela que é específica de certos grupos sociais. A ideologia geral é justamente aquela que representa a relação imaginária entre os indivíduos, aquela que funciona de maneira que nos permita entender o outro a partir dessas representações. Nesse sentido, como dissemos há pouco, a ideologia possui uma existência material, porque as ideias e os valores se manifestam em ações concretas, cotidianas, que estão alinhadas aos aparelhos ideológicos de Estado.
Para Althusser, trata-se de um processo no qual a ideologia age ou funciona de forma a recrutar os sujeitos. É como se a ideologia chegasse a cada um de nós e nos dissesse: "Ei, você aí!" E ao reagir a essa questão, nós passamos a estar submetidos a ela. É por isso que isso é chamado de interpelação ideológica. Desse modo, a ideologia determina ou sobredetermina o sentido da ação social e o funcionamento da vida social. Por isso, Althusser vai rejeitar a experiência individual do indivíduo como gerador de consciência, porque nós estamos agindo individualmente, mas de acordo com aquela ideologia que nos interpelou. Esse conceito de interpelação ideológica é primordial para que possamos entender como as práticas derivadas das ideologias orientam nossas condutas, mesmo quando não temos noção disso. Ou seja, Althusser vai distinguir o sujeito ideologia, aquele influenciado pela ideologia geral, do sujeito indivíduo, por isso S maiúsculo para o sujeito ideologia e S minúsculo para o sujeito indivíduo, indicando que um sobredetermina o outro. Ou seja, a teoria althusseriana das identificações ideológicas mostram que nesse processo nós organizamos a nossa maneira de agir com base nessas representações imaginárias que fazemos a partir da ideologia, e isso se constitui de modo simbólico, particularmente na linguagem. A contribuição de Althusser para os estudos do discurso é grande, desde o seu surgimento até os dias de hoje. Pechet e colaboradores partiram dessas noções para mostrar como que os fatores extralinguísticos se articulam com os fatores linguísticos na produção dos sentidos dos enunciados. E, por meio dessa relação de sobredeterminação, ideologia, interpelação ideológica, Pechet organizou toda uma forma de entendimento da organização da análise do discurso, que é o que nós iremos praticar ao longo desse semestre. Essa breve reflexão foi organizada a partir do livro Estudos do Discurso, organizado pelo professor Luciano Amaral Oliveira, que eu recomendo que seja lido para que vocês possam aprofundar os conceitos que foram apresentados.